você vai assistir Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Olá, estamos começando mais um programa Vamos Juntas e hoje vamos abrir uma exceção e temos aqui no estúdio um homem. É bullying, Sérgio? Você falou que era bullying? Não é bullying. Não é bullying, não. Sérgio Piccoli. Sérgio, ele é palestrante, escritor, terapeuta, mas a carreira de Sérgio foi construída na siderurgia, não é isso, Sérgio? E o que aconteceu que você foi pro outro lado? Obrigada por você estar aqui primeiro, né? Um prazer. Seja bem-vindo ao nosso sofá. Ao nosso sofá. E a abertura de ter um homem no sofá. Exatamente, vocês, olha que meninas. Privilégio. Espero aproveitar esse privilégio. Na realidade, eu até cheguei a comentar, eu desde criança sempre quis ajudar as pessoas. Um sonho de menino de fazer uma estrutura que eu pudesse ajudar as pessoas a cuidar emocionalmente, a cuidar de doenças, esse tipo de coisa. E aí eu acabei desenvolvendo um trabalho dentro de uma multinacional aqui do estado, na área de um comportamento, nesse perfil comportamental. E me apaixonei tanto por isso que depois de 20 anos mudei de minha carreira. Falou que era outra coisa, é isso que eu quero. Eu queria mudar as minhas emoções também para ajudar as pessoas a mudar as emoções delas. Esse foi o grande... E aí você começou a construir sua história profissional em cima do desenvolvimento pessoal das pessoas. Como é que é? Sim. Nessa multinacional a gente percebia que, apesar de ter todo o aparato técnico, as pessoas tinham um bloqueio emocional para a execução daquelas atividades, ou usar aqueles equipamentos, ou seguir aqueles padrões. E eu me interessei tanto por isso que eu comecei a estudar e pesquisar um pouco mais sobre... Mas ainda não era uma projeção de uma nova profissão, ainda era só... Foi assim, eu acredito que foi o sonho de menino, que aflorou depois de anos. E aí eu comecei a estudar um pouco mais e fui ajudar essas pessoas nessa mudança de mindset, nesse crescimento emocional que tanto causa esses bloqueios aí que a gente sabe. Isso você enxergava isso lá dentro, né? Sobre essas questões emocionais. Como é que você vê o comportamento atrapalhando as pessoas na vida? Como é que você... Eu vejo isso de uma forma assim, nós criamos uma caixa, até os 22, 23 anos a gente cria uma estrutura emocional e essa estrutura emocional ela rege a nossa vida como um todo, ela direciona a nossa carreira, ela direciona nossa família, ela direciona nossos filhos, ela causa um direcionamento. E nem sempre essa estrutura é uma estrutura que vai te trazer um benefício, vai te trazer um sucesso em algumas áreas da sua vida. Isso é importante se cuidar e se tratar para você desempenhar melhor aquelas funções. E as pessoas não têm essa... Então, amiga, qual é o ponto que, por exemplo, eu percebo que eu preciso... Porque isso é difícil, né? Às vezes a pessoa está agarrada ali, seja num momento profissional, seja num relacionamento, e talvez ela não perceba que ela tem que cuidar da formação mesmo dela, né? Daquele eu. E como é que o que me desperta para isso, será? Racionalmente, eu acho que... Às vezes a gente quer... Que é o desenvolvimento emocional que a gente fala hoje, né? Que tem um nome. Faz de forma racional, mas a gente não vai acertar de forma racional. O que você fala aí? Eu tenho uma frase que eu uso muito com meus clientes, assim, como acordar quem finge dormir. Nossa, gente. É uma frase que dói, mas é verdade. Às vezes você percebe que a pessoa precisa de ajuda, mas se ela não despertar e procurar ajuda, ela vai continuar vivendo aquela vida. Não basta a sua vontade, né? Porque a pessoa tem que vir dela, né? Não tem jeito, amiga. A gente não... Eu costumo dizer isso. A gente não se... Eu penso o seguinte, a gente muda aquilo que precisa mudar, desde que a gente se conheça. E quando a gente percebe que o que eu preciso fazer essa descoberta interna, o que muda na vida da pessoa? O que muda? O que acontece? Para explicar isso para você, eu vou dar uma pergunta atrás, uma resposta um pouquinho antes. Eu trabalhei e trabalho ainda no nicho empresarial, atendendo líderes, né? Que estão lá, que poderia potencializar muito mais o que fazem. Isso, é isso que eu queria, uma coisa prática. Emocionalmente estruturados.
Ainda mais de desafio que está acontecendo agora, né? Que essa pandemia tirou todo mundo do eixo. Não só financeiramente, mas emocionalmente também. Essas pessoas precisam enxergar que o que elas estão fazendo hoje, no dia a dia, pode ser potencializado. Isso pode vir através de uma doença psicossomática que ela vai sofrer. Como terapeuta, a gente trabalha isso nessa estrutura, nessas pessoas, nesses clientes. E também no resultado que a empresa dele está dando, financeiramente. Ou como eu vou dizer, na desestruturação que aquela pessoa, que um gerente ou que um diretor está causando, o desequilíbrio na empresa, devido ao desequilíbrio dele emocional, que tem muito disso também. Então, ou a organização avalia isso e vê que aquela pessoa precisa de um suporte, precisa de uma ajuda, ou a própria pessoa começa a procurar essa ajuda que ela está vendo que o mundo dela está desabando. E o mundo dela não é só o mundo empresarial, não é só o mundo comercial, não é só o mundo... Mas a estrutura familiar, tudo dela vai começar a desabar. E aí vai talvez ruindo, né? exista essa procura. É isso, vai ruindo. Vai ruindo. Então, peraí, aí, ó, já deu de novo, tá vendo, amigo? Quando eu olho pra lá, eu fico assustada com o tempo que passa. Então, a gente vai dar uma paradinha, a gente vai continuar com essa conversa importante sobre desenvolvimento emocional em todos os setores da vida da gente, com o Sérgio e com Karine. E depois eu tenho uma surpresinha pra contar pra vocês. Espera aí. Você está assistindo Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Além de goiabeiras e laranjeiras, nova loja em Campo Grande. Estamos de volta e aqui com a gente hoje Sérgio Piccoli, falando um pouquinho sobre a importância do desenvolvimento pessoal para a pessoa desengrenar na vida, não é isso, gente? Sérgio, antes do intervalo, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Às vezes, um profissional no ambiente corporativo, né, Karine, ou no ambiente empresarial, tá com limitações que acabam comprometendo o desenvolvimento do trabalho dele e da equipe, muitas vezes. Faz o quê? Como é que faz? Se essa pessoa ainda não se ligou na pegada. Normalmente, o RH ou gestores, como você faz um feedback 360 graus, isso aparece. E aí, As empresas já estão fazendo isso? Já buscam, que bom. As empresas já buscam. Ou a própria pessoa vai buscar essa ajuda, ou a empresa busca ajuda para essa pessoa e oferece essa pessoa. Isso é os dois caminhos mais normais. Quando parte da empresa, quando parte da pessoa no mundo físico, fora da empresa, ela está sentindo também que a estrutura familiar dela está ruindo devido a algum problema que ela está passando dentro da organização. E a gente sabe que isso é comum, né? A gente ouve pessoas que adoeceram porque tem um chefe que é estressado demais. E né? o caminho é procurar ajuda, né, amiga? Exatamente. Eu acho muito legal as empresas começarem a ter essa consciência. Porque não tem jeito, a empresa é formada de gente. Isso aí. Ajustar, né? E, gente, eu queria dar uma pausa aqui, porque olha só, Sérgio acabou de lançar um livro, esse livro aqui, ó, Saúde e Segurança Além das Normas, fresquinho, acabou de sair, né, amiga, esses dias, depois eu conto a novidade, peraí que tem uma surpresa, daqui a pouco eu conto. Saúde e Segurança Além das Normas, uma história de 8 milhões de horas trabalhadas sem afastamento por acidente. Isso aqui é resultado de um estudo de longo tempo, né, Sérgio? Conta um pouquinho a história desse livro. Nesse período de pandemia, eu acabei escrevendo 2 livros, não foi um só. Gente, pessoa que soube aproveitar, né? Um vai ser lançado ano que vem, mas esse ano a gente está lançando agora o Saúde e Segurança Além das Normas, que é uma história que eu vivi, né? Um projeto que eu construí nessa empresa multinacional, com mais de 2 mil empregados, durante 2 anos e meio. Né? Na área de manutenção, que é uma área difícil de você conseguir fazer uma segurança com as pessoas, ter as pessoas trabalhando de uma forma segura. E o resultado foi fantástico. E nessa pandemia resolvi fazer essa história, colocar no papel, fazer expansão. E quando você fala além das normas, é porque nessa área de segurança há muitas normas. Na realidade, o que acontece aqui? Por que saúde e segurança além das normas? Primeiro, porque as pessoas tinham os melhores padrões, os melhores equipamentos de segurança, mas existe a vontade humana de se usar. Olha aí. E aí, como terapeuta, eu entrei nessa área para fazer Eu acho que, Sérgio, isso é uma questão muito interessante. As pessoas que têm, por exemplo, meu marido é empresário e
uma das dificuldades é fazer com que o funcionário entenda a importância do uso, por exemplo, de uma EPI. Sim. Né? Então você até oferece, aí faz um treinamento, aí usa um tempinho, mas aí viu que não aconteceu nada, não precisa usar. E aí às vezes pode acontecer e às vezes da maneira mais cruel a gente entende por que é preciso seguir as normas e os protocolos, né? Porque como a gente falou no começo, atrás de cada acidente desse tem uma família, Sim. né? Sim. Tem uma história, uma vida ou várias vidas envolvidas, né, Geralmente Sérgio? muitas, né? E é muito interessante que você falou justamente por isso. A questão de você ter os melhores equipamentos e as pessoas não querer fazer uso desse equipamento causa o que a gente vê que provavelmente você vai falar futuramente falar. aí. Vou falar. essa gama de acidentes que acontece no mundo. Porque olha só, gente, por que o Sérgio está falando isso? Olha aqui no comecinho do livro dele, tem um dado aqui chocante. A cada 15 segundos, um trabalhador morre em razão de acidente ou doença de trabalho. No mundo, né, Sérgio? A cada 15 segundos, 160 trabalhadores são vítimas de acidentes relacionados ao trabalho. Ou todos os dias, 6.300 pessoas morrem por consequência de acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho. E esse livro é um apoio aos gestores de segurança para que eles possam chegar ao coração e à mente desses trabalhadores, né? Não tecnicamente, mas de uma forma humana, para que esses trabalhadores assumam a responsabilidade da segurança própria. Que Então é por isso que está além das normas. Entendi! Tem coração. Ótimo, gente, uma delícia. Um livro super importante. Como é que faz, Sérgio? Quem quiser? Para adquirir esse livro, ele está indo para o Amazon, ele está indo agora para Americanas, como ele está sendo lançado. Seu Instagram, aquele que você falou que posta de 15 em 15 dias? É Sérgio Piccoli, mas está no site movimentobelieve.com.br. Ótimo. Olha, obrigada pela conversa. Sempre muito gostoso, né, Karine? Agora eu vou contar a novidade. Sérgio é marido de Karine Zanon. Olha que dupla, gente. Vê se tem como a gente ter algum problema nesse programa. Jamais. Sérgio, obrigada. Um prazer, viu? Ter você aqui com a gente. Foi um prazer. E foi uma brincadeira que a gente fez que homens estão aqui, porque são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Sim. Obrigada, Obrigada, gente. meu A gente amor. vai ficando por aqui nessa conversa deliciosa. Obrigada, beijo. Até. Você assistiu Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Além de goiabeiras e laranjeiras, nova loja em Campo Grande. No programa de hoje, a gente vai falar a importância do desenvolvimento emocional na vida das pessoas e principalmente dentro das empresas. Eu sou Sérgio Piccoli, terapeuta, escritor, palestrante. Espero vocês. Isso aí. Muita conversa boa aqui no nosso programa hoje. Aqui na Record News e na TV Sim. Vamos juntos? Vamos juntos.